na chamada que eu coloquei essa semana, eu conversei com a irmã Cátia, perguntei se ela está preparada para trazer um testemunho do que Deus já fez na vida dela, o que Deus está fazendo na vida dela, porque os testemunhos servem para manifestar a glória de Deus, para o que Deus já faz na vida de cada um. Todos nós temos um testemunho para contar, beleza? E que esse testemunho possa alcançar vidas e alma, e que Deus sabe o momento de trabalhar na vida de cada um, e que seja o início apenas do seu chamado. Quero convidar a Cátia para trazer esse testemunho para nós. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu tenho uma palavra em Isaías 49, versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi, e te socorri no dia da salvação. Guardai-te-ei e farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra que lhes repartireis a herdares assoladas. Para dizerdes aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Amém? Amém. Ai, falar da minha vida não é muito fácil, mas porque desde a minha infância eu tive já complicações, assim. Eu sou filha adotiva, a minha mãe não sabia, eu acho, direito me criar, ou ela nunca teve experiência, não culpo ela, e eu acho que ela não tinha era sabedoria, né? E eu fui criada, Deus dará, sim, e a minha família sempre tentando me guiar para o caminho certo, sabe? Eles tentando tirar o caminho da minha mãe, tentando criar eu um pouquinho, o outro um pouquinho. E depois de um tempo, aos 10 anos, eu acho, se eu não me engano, para não mudar muito, a minha tia tentou me levar a morar com ela, daí a minha mãe me tirou de novo. E a minha mãe sempre deixou eu muito à vontade. E eu, pessoas de tudo quanto é tipo lá em casa, e a minha mãe sabia o que eles estavam fazendo, mas não, talvez por necessidade, não sei, ela aceitava tudo. E eu tentava, às vezes, me desfazer de tudo isso e tentava me escapar de um lado do outro. Talvez era Deus já tocando no meu coração desde aquele tempo, porque Aleluia. sabia o que tinha guardado para mim lá na frente. E eu chegava da escola, às vezes, na quinta série, eu lembro que eu chegava, já tinha um senhor de idade sentado na sala para passar a mão no meu corpo, e os meus pais sabiam de tudo isso e era muito doloroso para mim. E eu tentava me esquivar de um lado para o outro, até que um dia uma mulher chegou, amiga, ela chegou mas ela queria, de fato, assim, me resgatar, porque ela falava assim: por que tu chora tanto, se tu tem tudo? Eu falava assim: porque eu não aguento mais chegar em casa e ter que passar por isso. Ela falou: por que tu não vai embora para minha casa? Eu te dou comida, tu cuida das minhas crianças e mora comigo. E eu aceitei, eu falei para os meus pais isso, eu tinha 12 anos. Eu falei para os meus pais: eu vou morar cá com a moça. E os meus pais: vai. Meus pais chegavam lá, eu estava já traficando com 12 anos, eu cheguei na casa dela, eu já traficava, eu limpava a casa, cuidava das crianças e traficava ali. Os meus pais chegavam, sentavam numa cadeira, via eu naquele vulco, aquele fluxo de gente entrando e saindo,
E as crianças ali, era tudo junto, e os meus pais sentavam e falavam: não tem um trocadinho pro pai? E eu falava: tem que esperar um pouco. E ali ele ficava sentado, ele e a minha mãe. E eu não sabia mais, assim, para onde correr e o que fazer nessa situação. E eu mesmo assim queria voltar para casa dos meus pais, porque eu pensava de alguma forma que Deus ia me livrar daquilo. Eu não aceitava aquilo para minha vida. E voltava para casa dos meus pais, era a mesma coisa ali, eles aceitavam eu fazer tudo dentro de casa. E eu falava: Senhor, para onde é que eu vou? E para minha família eu já não queria mais voltar, porque eu pensei: eu vou viver minha vida assim, porque eu não vou aceitar eles sofrendo e ver eu sofrer desse jeito. A minha tia sempre tentando me resgatar. Eu às vezes em favela, drogada, com gente, arma, bebida, polícia. E a minha família, minha tia ia atrás de mim de moto, de dia, de noite, chuva, sol. E ela falava: vem, para com isso, sai. E eu ia, voltava. E saía da casa dela e ia de novo. Eu falava: Senhor, será que é isso que tu tens para mim, Pai? E chegava um dia, daí a minha família já me procurava, porque todo mundo dizia para minha família que tinha me encontrado morta. Todo mundo dizia: ela está morta, ela morreu. E a minha família não acreditava. E Deus me livrava realmente, porque várias vezes o inimigo tentou tirar minha vida. Várias vezes a minha tia me procurou no hospital, eu lá esfaqueada no hospital, polícia me batendo, polícia me prendendo. Eu não tinha mais paz. A última vez que a polícia me pegou, ele disse: se tu não parar com o tráfico, eu vou tirar a tua vida. Eu não aguento mais te prender. Eu não aguento mais ver tu na rua e tu fazendo as mesmas coisas. Eu não aguento. A próxima vez que eu botar a mão em ti, eu te prendo. E nesse dia eu saí da casa onde que eu vendia e fui pra rua. Fui pro centro de Joinville. Ali eu estava já morando na rua com os mendigos. Ali eu já mendigava. Ali eu já tinha 43 quilos, já tinha pegado tuberculose. Ali eu já não tinha mais força para caminhar, mas eu sabia que eu tinha um Deus, porque eu nunca culpei, eu nunca reclamei para Deus, eu nunca. Nas madrugadas de frio, nas madrugadas de sono, nas madrugadas de fome, eu andava nas ruas e falava: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu nunca deixei de clamar a Deus, nunca. Eu sempre acreditei que Deus ia mudar esse cativeiro. Eu nunca desacreditei do que Deus tinha para mim, nunca. Eu sabia que lá na frente a vitória ia chegar. As mulheres vinham entregar comida, elas eram da Assembleia, elas vinham entregar comida no centro para os moradores de rua. E toda vez que elas vinham em mim e falavam assim: tu tem um brilho diferente. Elas falavam: tu tem um brilho diferente. E ali, um dia elas estavam entregando comida ali, eu peguei, eles louvaram, perguntaram se eu queria oração. Ali mesmo, nesse dia, eu louvei. Eu pedi uma oportunidade para louvar. Eu tinha acabado de usar droga, mas eu não quis saber, porque o Espírito Santo tomou conta de mim naquele dia. Por mais imunda que a gente está, quando a gente está nesse momento, ali mesmo eu louvei, eu senti o Espírito Santo, mas eu não tinha força, porque eu era muito usada pelo Satanás, muito. Satanás assim destruiu a minha vida, como pior do que fez com Jó, assim ele fez comigo. Ele me deixou na ruína. Ninguém mais podia olhar para mim. Eu estava irreconhecível. Eu andava assim, segurando assim, e segurava nas lojas assim, ó, e tossia. Eu escarrava bola assim, ó, de sangue, com tuberculose. Eu não tinha mais nem força para caminhar. Chegou um dia que era 3 horas da madrugada, eu já estava dentro do mato já 3 dias, toda molhada, usando droga. Eu falei: Senhor, eu não vou morrer desse jeito. Eu ardia de febre. Eu já estava com 3 sacos de lixo por cima de mim, porque eu não tinha mais, as minhas roupas estavam todas molhadas.
Era 4 horas da manhã, os meninos tinham feito um assalto para fora da cidade, estavam no mato cheio de dinheiro, cheio de situação, e eu falava, Senhor, meu Deus, eu vou morrer neste lugar e ninguém vai me ajudar. E eu tossia e não tinha força, e eles me puxavam para dentro do mato e falavam, vem para cá que a polícia vai pegar nós, e depois tu vai morrer. Se a polícia pegar nós vamos te matar depois. E eu não tinha mais força ali, eu não queria ficar, alguma coisa me incomodava. Eu sei que eu levantei e fui, não olhei mais para trás. A partir daquele momento, o Espírito Santo e Deus me puxou e falou, é hoje, filha. E eu saí naquela madrugada, eu saí e fui para o hospital. Entrei no ônibus, pedi para a moça, eu falei, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, moça. Tu só paga a minha passagem que eu preciso ir para o hospital. Ninguém ficava perto de mim porque eu fedia. E daí eu fui desfalecendo para o hospital. Eu não sabia mais aonde parar, mas era o Espírito Santo que me guiava, porque se eu fosse para um outro hospital onde os médicos já me conheciam, eu pedia para ficar internada, para sair da rua. E eles não me deixavam, eles me liberavam, e eu não tinha para onde ir, eu voltava para a rua. E naquele dia o Espírito Santo me conduzia, porque eu ia para um canto, daí o ônibus parava, eu olhava e falava, não, se eu for para cá, eles vão me atender, eu vou voltar para a rua. Eu ia mais um pouco, eu dormia dentro do ônibus e parava. E chegou uma hora que eu olhei, eu estava num terminal próximo da casa da minha família, no hospital regional em Joinville. Eu falei assim, eu vou parar aqui nesse hospital. E eu desci, eu estava numa situação que quando eu cheguei, as enfermeiras vieram com a cadeira de roda. Mas ali era o Espírito Santo guiando eles, porque o pessoal do SUS jamais ia fazer aquilo comigo. Eu falei assim, moça, só me dá uma máscara. Ela falou assim, ó, fica quietinha, senta aqui. Tudo que eu queria naquele momento era eu poder sentar em algum lugar, deitar, tomar um banho, tirar aquela roupa e comer. Era tudo que eu queria. Aí ela falou assim, ó, fica quietinha que a gente vai cuidar de ti. Eles arrumaram um quarto isolado para mim, com banheiro, arrumaram tudo o leito certinho, coberta, tudo. Me colocaram lá e perguntaram se eu queria alguma coisa, se eu precisava de... Eu falei, só que liga para minha tia. A minha tia foi meu socorro em todos os momentos da minha vida. Era prisão, eu ligava para minha tia. Era cadeia, eu ligava para minha tia. Era hospital, era minha tia. Tudo ela teve presente. Nunca largou a minha mão. Ela sempre acreditou que esse cativeiro ia mudar. Ela sempre acreditou. Glória a Deus. Sempre. Ela nunca deixou de acreditar que tudo isso ia passar. E Deus foi comigo em todo momento da minha vida. Gente, às vezes as pessoas olham, hoje em dia eu falo com as pessoas que são dependentes, eles falam assim, Catiane, como tu consegue? Eu falei, mas não é eu que consigo, é Deus. Porque se eu soltar na mão de Deus, eu caio. Eu falei, é só segurar na mão do Senhor que Ele conduz. Hoje em dia eu falo com as pessoas com dependente, eles falam, meu Deus, Catiane. Eu falei, mas então tu vê, se eu mudei, tu muda, porque eu não tinha mais recurso para mim. Era só o caixão, se não fosse a polícia me matar, os vagabundos iam me matar, porque eu era envolvida até a alma com tráfico, com tudo. Se eu não morresse na mão de bandido, eu ia morrer na mão da polícia, eu ia morrer na doença. Eu não tinha mais solução para mim se não fosse Deus. E eu falei, segura na mão dele, não larga, porque se largar a gente cai, a gente não é nada sem Deus. E depois daquele dia eles chamaram a minha tia correu lá e olhou para mim, eu já toda entubada, toda nos aparelhos, magrinha, 43 quilos. A minha tia só olhou e falou que ela já comprou roupa íntima, já comprou pijama, já trouxe produto de higiene. Ali eu fiquei. Quando veio a assistente social perguntou, tu tá bem? O que tu precisa? Eu falei, eu só preciso de um lugar para mim ficar. E
Ali eu sei que eu fiquei 17 dias internada ali isolada. Fui transferida para Rio Negrinho. Fiquei mais 22 dias isolada em Rio Negrinho para ver o tamanho da minha doença, que era tuberculose, para ver a gravidade que estava a situação. Eu fiquei lá, daí eu falei assim, depois que eu saí de lá, eu preciso ir para um lugar, eu não quero nunca mais voltar para a rua. Eles me apresentaram a Clínica Serene. Ali eu conheci o Deus assim, maravilhoso. Eu já conhecia, porque mesmo na cadeia, quando eu estava, eu já fazia campanha. Com as meninas eu cortava as cartolinas e fazia cartazinho de campanha e ia entregando em cada casinha, em cada X, em cada cubículo eu entregava que ia ter campanha. E ali a gente louvava, ali vinha o pessoal da igreja, ali a gente louvava, a gente falava da palavra do Senhor, mas eu não tinha força, porque o Satanás queria ceifar a minha vida, eu não tinha força. Quando eu saí dali, aquele momento eu estava na presença, mas quando eu saía lá fora, já tinha aqui, ó, vai, faz, e eu ia. Eu não tinha, sabe, força. E hoje, no Serene, quando eu cheguei, ali eu conheci o Deus que me resgatou, que me sarou, que me transformou e que me limpou. E não é fácil, não é fácil. Se a gente for fazer pelas nossas mãos, a gente não consegue. Eu jamais estaria aqui testemunhando se não fosse Deus me resgatar e Deus me salvar e me curar e transformar e ser quem eu sou hoje. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que não gosta de Jesus desse, né? Quem sabe a dor que passou, só ela mesma. Né? A tia que a Catiana está falando. Foi canal de Deus na sua vida, né? Sempre. Vamos orar para a senhora. Agradecemos também por ter sido esse canal de bênção hoje. A Cati faz parte dessa igreja, dessa casa, e nos ajuda aqui, né? E não precisa ter vergonha, Cati, né? O seu passado ficou para trás, né? Tudo se fez novo, né? Só que é importante passar esses testemunhos, porque através do seu testemunho outras vidas vão ser alcançadas, né? A palavra final ia ser justamente o testemunho dela, mas como sobrou uns minutinhos, deixa eu deixar aqui. Coloque em Mateus, Evangelho de João, 1 João 4, 6, onde fala da mulher samaritana, porque foi louvado, algo parecido foi testemunhado, algo que Jesus, ele não tem preconceito, Jesus não olha para essas coisas, Jesus olha e sabe o valor de uma alma, né? A mulher de Samaria, no versículo 6 em diante, fala assim: e estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, que é meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é os que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água
tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia. Eu quero deixar só algumas palavras, irmãos, porque eu acredito que o Espírito Santo, Jesus Cristo, já falou conosco nessa noite, através dos louvores, através do testemunho, através das palavras, mas que eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre isso, porque o caminhar do culto pediu para mim falar isso, né? Os samaritanos naquele momento, eles não se davam bem com os judeus, porque na época que o rei Salomão morreu, um dos filhos dele virou rei, e tinha um que servia a Salomão, não gostava da forma que era conduzido, e foi dividido o reino. O pastor já pregou sobre os dois reinos, Israel e Judá, foi dividido. Então, desde aquela época, um povo colocou preconceito com outro povo, porque eles tinham o costume de casar misturar sangue, para não ter guerra, então eles casavam com qualquer um que não era do sangue da linhagem, e com isso fez com que os judeus começassem a afastar de Samaria, do samaritano. Então eles andavam mais de 100 quilômetros para desviar da cidade onde eles estavam, não falavam. E esse horário de meio-dia é um horário onde está praticamente todos, onde? Na casa, para alimentar. Então era um momento que essa mulher poderia ir buscar água, porque ela não era bem vista na sociedade, né? E lógico que Jesus sabia disso. Você tem ideia do valor de uma alma. Jesus não preocupou com isso, que os discípulos de Jesus repreenderam ele, para ele não ir para aquele lugar, porque eles não gostavam. E Jesus sentou ali, conversou com a mulher, pediu água para ela. Quando ele falou da água viva, eu acredito que ela tenha imaginado que era tipo daquelas águas vivas do mar, né, que fica nas profundezas. E Jesus falando, mulher, se você soubesse quem te pede água, né? Então Jesus ali dialogou com a mulher sem preconceito, da mesma forma que resgatou a Cátia, resgatou a nós, porque Jesus veio para esses mesmo. A Bíblia fala que quando Jesus chegou, onde aquele povo se exaltou a ele com ramos, e o coração de Jesus sabia que lá no futuro ele está lá, crucifica-o, né? E aqueles escribas, fariseus, não vamos julgar todos, mas a grande maioria só apontava o dedo, esperavam Jesus de cavalo branco e chegaram, destruir, tomavam o reino. E Jesus estava lá no meio dos leprosos, curando, batizando, expulsando o demônio, libertando o povo. E os que tinham que estar fazendo isso eram os escribas, os fariseus, que conheciam os doutores da lei, né? Conhecidos como os doutores da lei. Eles que tinham que estar lá fazendo o que era necessário. Eles seguiam o Antigo Testamento, que era a lei que foi seguido naquela época, era ensinado de geração em geração. Os pais ensinavam o filho ia passando, tinha que saber o Alcorão, tinha que saber ali o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, e aquilo ali era a tradição, né? E Jesus veio de repente e mudou a história daquele povo. Aquela mulher que foi julgada também de adultério, Jesus não a condenou. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, não é mesmo? E Jesus, naquele momento, conversou com aquela mulher samaritana, falou quem era ele para ela, revelou do marido dela, que quando Jesus falou, onde está seu marido? A mulher disse, eu não tenho marido. E Jesus falou, fizeste bem, já tivesse 4, o quinto que tem agora não é teu. Está entendendo? Então, aí ela falou, mas tu és, né? E Jesus se manifesta para ela ali, e ela ficou alegre, e ela teve um encontro verdadeiro com Cristo, independente se era de Samaria ou não.
E inclusive na quinta passada eu falei um pouco sobre isso de preconceito, só que não nessa passagem. E aí ela sai alegre, saltitante, e vai anunciar a Jesus Cristo. Da mesma forma que a Kátia hoje está anunciando a Jesus Cristo. Porque quando você recebe uma presença tão grande de Deus, recebe esse dom de vida que nós somos alcançados pela graça, nós temos que mesmo que falar mesmo. Verdade. Né? E a Bíblia está aqui, nós evangélicos, cristãos, cremos e seguimos ao fundo. Nós que somos fracos, irmãos, porque aqui ensina tudo, né? Desde o princípio do mundo ao fim, está aqui. Basta crer, ser fiel e seguir o que está escrito aqui. Não tem erro. Mas a carne só pensa no pecado. A carne só deseja falhas. Por isso que eu falo, tem que jejuar. Porque o jejum quebra a carne e alimenta o espírito. A oração, o jejum, fortalece muito mais, né? E assim nós alcançamos patamares diferentes espiritual. Porque Cristo disse que chegou um moço para ele e falou: mestre, o que eu faço para alcançar o teu reino? E ele disse: dá oferta, seja bom, faça aí, dá esmola. E aquele jovem ficou todo alegre porque ele fazia isso. Aí Jesus: agora falta uma coisa, vende tudo e me siga. De repente o menino sumiu. Jesus já sabia a fraqueza dele, né? Então Jesus disse: não adianta juntar tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas sim lá no céu, né? Aleluia. Lá que é o nosso tesouro. E ele disse em Apocalipse que os que vencer cearia com ele, sentaria no trono onde ele sentou com o Pai. Acho que é Apocalipse 3. Deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. 21. Aos que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Aos que vencer. E nós somos e como nós vamos conseguir vencer isso? Primeiro, renúncia, levantando a mão. Aí por que o povo por que o Espírito pede para levantar a mão? Porque nós temos que confessar que Cristo é o Senhor, em meio de testemunhas. Por isso que filho de crente não é salvo ainda, enquanto ele também não falava, ele fala. Você lembra de Jacó? Deus do meu pai. Deus do meu pai. Eu não falava meu Deus, era o Deus do pai? Então quando Jacó reconheceu que o Deus do pai dele, do avô dele, era Deus dele, assim ele teve a salvação. E Deus falou: a partir de hoje seu nome não é Jacó mais, é Israel. Deus transformou um homem que não tinha às vezes esperança por meio do irmão, numa grande nação. E através deles surgiu o que? As 12 tribos de Israel. E aí está isso aí, o mar de gente que é hoje, através lá do passado, aceitando Deus de Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em Cristo e nós sermos salvos pela graça de Deus. Aleluia. Reconhecer Ele como Cristo, aceitar os testemunhos, ser batizado. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Quem crê e for batizado será salvo, né? E quem não for, a Bíblia fala que já está condenado. Então, há passos e passos. Mas se eu aceitar Jesus agora e eu morrer, está salvo? Não deu tempo de ser batizado. Mas como que você me prova isso? Lembra da cruz? Jesus no meio, um ladrão de um lado, um ladrão do outro. Um estava lá: desce daí, sai daí já que você é Deus. E o outro falando: moço, nós estamos aqui porque merecemos. E ele está ali não, sem fazer nada. Mestre, lembra de mim no teu reino. E Jesus falou o que com ele? Ainda hoje estarás comigo onde? No paraíso. Ele foi batizado? Mas foi salvo. Não deu tempo. Então, quando o pastor fala: vem na sexta-feira aprender, é porque você está sendo meio discipulado nesse momento, vocês estão aprendendo. Então, é importante vir nos cultos de terça, de quinta, de domingo,
orar em casa, ler a Bíblia, para entender. Porque conhecereis a verdade vos libertará. É um processo, irmãos. Então, às vezes, eu não sei se passa na cabeça suas aquele desejo, aquela vontade de mais, porque eu sou assim. Eu quero mais de Deus, e cada vez que eu quero mais, eu tenho que buscar mais, né? Eu já orei uma época em São Paulo para me ter os dons do Espírito Santo, e estava focado, era mesmo, eu quero os dons do Espírito Santo, eu quero os dons, mas é mais luta também, porque imagina você ter os dons do Espírito Santo, né? Então eu jejuava bastante, hoje eu jejuo, mas não tanto que eu jejuava, mas temos que jejuar. Enquanto mais jejuamos, mais nós quebramos nossa carne. E o culto nosso nós aumentamos um pouco, né? Então está tudo certo. Nós vamos ainda fazer uma oração ainda para a igreja, agradecer a Deus por essa noite, agradecer a Catiana, a tia que está aqui, e nós ainda vamos fazer mais um louvor. Tu aguenta cantar mais um louvor ainda, amigo? Não? Era isso, irmão. Eu vou convidar para fazer um trabalho de oferta para nós, e a Ana vai cantar outro louvor para nós, e depois nós vamos fazer uma oração final. Que nós possamos reconhecer a Cristo como único